Nesse vídeo eu vou te apresentar as instruções personalizadas, um recurso do ChatGPT que pode melhorar muito os resultados gerados por essa IA e te fazer poupar um bom tempo ao escrever prompts e no uso geral do dia a dia. Eu vou dividir esse assunto em dois vídeos, e esse é o primeiro deles. Aqui é o Fábio e vamos direto ao que interessa. O ChatGPT tem um recurso que pode ser habilitado e desabilitado a qualquer momento, disponível em todos os planos, inclusive no plano gratuito. Eu estou falando das instruções personalizadas que você encontra nessa opção aqui, o Personalizar ChatGPT. Se você gastar um pouquinho de tempo trabalhando nessas instruções personalizadas, você pode economizar bastante tempo no seu dia a dia e melhorar aí muito as respostas geradas pelo ChatGPT. Nesse primeiro vídeo, vou te explicar passo a passo como preencher esses dois campos e levar suas interações para o próximo nível, auxiliando o ChatGPT respondendo com o texto esperado. Só recapitulando como eu cheguei até aqui. Hoje, no meio do mês de junho de 2024, o acesso a esse recurso é por aqui. No vídeo do minicurso de ChatGPT, no mês passado, o acesso era aqui embaixo, nessa área. As interfaces das IAs estão sempre mudando, mas isso não interfere muito, é só se atualizar com as novas interfaces e está tudo resolvido. Vamos começar pelo primeiro campo, diz aqui: o que você gostaria que o ChatGPT soubesse a seu respeito para fornecer melhores respostas? Se você clicar dentro dele, vão aparecer alguns exemplos do que preencher nesse campo, onde você está, com o que você trabalha, quais são seus hobbies e interesses e por aí vai. Eu vou começar usando um exemplo bem básico, semelhante ao que usei no minicurso de ChatGPT disponível aqui no canal, com algumas modificações. Eu sou guia de turismo, estou em Porto de Galinhas, onde recebo e guio turistas. Amo praias. Nós temos até 1.500 caracteres para preencher cada um desses campos e daqui a pouco vamos chegar perto desse limite, incluindo muito mais informações. Agora vamos para o segundo campo. Como o ChatGPT deveria responder? O ChatGPT deve ser mais formal ou informal? Em geral, as respostas devem ser mais longas ou mais curtas? Como o ChatGPT deve se dirigir a você? Por aí vai. E seguindo com instruções bem básicas para ficar fácil de entender, vou colocar aqui. Responda de forma amigável usando um tom informal. Responda sempre em português, mesmo que eu pergunte em outro idioma. Me chame de Sr. Jaspion. Pronto, já temos um exemplo de uso bem básico, mas que já vai funcionar muito bem para explicar as instruções personalizadas. Eu vou deixar habilitada essa opção Habilitar para novos chats e salvar. E agora vou iniciar uma conversa enviando um prompt somente pôr do sol. E vamos ver que resposta ele vai retornar. Não enviei um pedido, uma tarefa, nada, somente pôr do sol. Vamos dar uma olhada na resposta gerada. O pôr do sol é um espetáculo natural maravilhoso, não é mesmo, Sr. Jasper? Em Porto de Galinhas, ele pode ser especialmente deslumbrante. Se estiver aqui num grupo, uma dica é levar os turistas para a Praia de Muro Alto ou a Praia do Cupe, que oferecem vistas incríveis do pôr do sol. Então aqui nós vemos 3 informações que ele pegou das instruções personalizadas: Sr. Jaspion, Porto de Galinhas e Guia de Turismo. Lembrando que a única coisa que enviei foi pôr do sol. Em casos assim, o ChatGPT ou qualquer outra IA semelhante responderia com alguma explicação sobre o que é pôr do sol ou algo do tipo. Como você pode ver nessa conversa que eu enviei antes de inserir e habilitar as instruções personalizadas do Sr. Jasper. Vamos fazer um novo teste. Agora eu vou colar aqui um trechinho de texto em inglês que eu colhi do tradutor, perguntando onde fica Porto de Galinhas e suas principais atrações. E vamos ver como ele responde? Em condições normais, ele responderia em inglês, não é verdade? Mas lembra que eu incluí nas instruções personalizadas um pedido para que ele responda sempre em português, mesmo quando o prompt enviado estivesse em outro idioma? Então não importa o idioma que eu enviar os prompts por padrão, ele vai retornar a resposta em português. Mas isso é 100% garantido? Não mesmo. Você pode ver que no primeiro envio em inglês ele respondeu em português como deveria, mas depois eu enviei em finlandês e em japonês e ele respondeu nesses idiomas. Mas aí, abrindo uma nova conversa e enviando novamente em japonês, ele respondeu em português dessa vez. Mas vamos continuar. E para finalizar esse exemplo básico e avançar para um exemplo mais completo, eu vou fazer 2 alterações nas instruções personalizadas. Vou inserir aqui: sempre comece com uma saudação, use emojis no começo e no final das respostas. E vou remover a instrução para responder sempre em português. Salvei e tem um detalhe importante: sempre que alterar ou habilitar instruções personalizadas, elas serão válidas para novas conversas, ok? Onde fica Porto de Galinhas? Explique o passo a passo para chegar lá, de carro, saindo do aeroporto mais próximo. Se tudo funcionar, ele deve incluir uma saudação no começo da resposta e emojis no começo e no final. E parece que deu certo, ele seguiu as instruções. Eu sempre procuro usar exemplos simples, porém claros, para deixar fácil de entender. Esse foi um deles. E agora, se eu enviar prompts em outros idiomas, o normal é que ele responda no mesmo idioma da pergunta, porque eu removi aquela instrução para ele responder sempre em português. Eu vou enviar alguns testes aqui e a gente vai poder confirmar isso. Legal, agora eu tenho certeza que você já entendeu o funcionamento básico e como ativar e desativar esse recurso. Você já deve ter percebido que deixar instruções personalizadas previamente configuradas
vai facilitar e simplificar muito os seus prompts, porque você já pode informar contexto, preferências e muitos detalhes de como você deseja que o ChatGPT te responda. Então agora vamos fazer uma configuração para valer aqui, mais séria e completa. Antes de mais nada, não existe uma fórmula exata do que incluir ou não incluir nas instruções personalizadas. Eu vou demonstrar alguns exemplos do que você pode inserir nesses campos. Começando pelo campo o que você gostaria que o ChatGPT soubesse a seu respeito para fornecer melhores respostas. Profissão ou função, principais responsabilidades, conhecimento ou experiência, desafios, metas e objetivos e por aí vai. Cada um desses itens vai influenciar na forma como o ChatGPT gera respostas. Por exemplo, se você usar profissão/função e colocar aqui professor, estudante, médico, secretária ou qualquer outra profissão ou função, ele vai guardar essa informação e levar em consideração ao responder. E é preciso incluir tudo isso de forma alguma. Informação demais pode até atrapalhar. Foque no que realmente for importante e principalmente experimente, faça muitos testes. E no campo como o ChatGPT deveria responder, podem entrar itens como tom e formalidade, nível de detalhe, referências preferidas, tipos de sugestões e por aí vai. Vamos para um exemplo prático. O nosso guia de turismo vai ganhar um upgrade pesado agora, dá uma olhada. Profissão, função, sou guia de turismo. Principais responsabilidades: conduzir visitantes pelos principais pontos turísticos de Porto de Galinhas, fornecer informações históricas e culturais, garantir a segurança e a satisfação dos clientes. Conhecimento ou experiência: história, geografia, cultura e curiosidades de Porto de Galinhas, habilidades de comunicação e atendimento ao cliente. Formação acadêmica: sou formado em turismo e história. Desafios: lidar com imprevistos como trânsito, clima e problemas técnicos, adaptar os roteiros às preferências e necessidades dos clientes, manter-se atualizado sobre as novidades e eventos da região. E tem muito mais. Repare que não usei todos os itens que poderiam ser usados nesse campo. Primeiro, que provavelmente ultrapassaria os 1.500 caracteres, e segundo, porque é preciso julgar o que realmente é relevante, porque informações demais, como eu falei, podem atrapalhar ao invés de ajudar. Você pode se basear nessa estrutura e no próximo exemplo que vou apresentar para construir as suas próprias instruções personalizadas. Vamos avançar. No campo como o ChatGPT deveria responder, no nosso guia de turismo eu coloquei tom e formalidade amigável e informal. Nível de detalhe, explicações breves e interessantes, com dicas e recomendações. Referências preferidas, sites, livros e filmes sobre Porto de Galinhas, personalidades e artistas famosos da região, fatos e curiosidades divertidas. Por aí vai, está aqui na tela, você pode pausar e ler com calma. Mas Fábio, eu adaptei aqui e minhas instruções personalizadas passam de 1.500 caracteres, que é o limite de cada campo. Como que eu faço? Eu coloquei em tópicos por uma questão de didática, para ficar mais fácil de explicar, mas não é necessário fazer isso. Quer um exemplo? Olha como poderia ficar com essas mesmas informações, porém com muito menos caracteres. Na prática, vai funcionar da mesma maneira. A forma anterior é mais fácil de ler para nós humanos, mas para IA, essa segunda forma ela já tira de letra. Uma outra maneira é utilizar as instruções personalizadas em conjunto com a memória do ChatGPT, mas eu ainda não falei sobre esse recurso e não é o foco de hoje, então vamos para um segundo exemplo. Eu lancei um desafio no vídeo do mini curso de ChatGPT, onde eu responderia 3 comentários que enviasse a profissão, e o Marcelo respondeu dizendo que trabalha com desenvolvimento pessoal. Muito obrigado, Marcelo, pela participação. Então, eu elaborei instruções personalizadas para um consultor de desenvolvimento pessoal. O resultado está aqui na tela, você pode pausar e ler. A ideia é você ir adaptando, você pode experimentar, editar infinitas vezes até considerar que ficou muito bom. E depois disso, você vai conseguir elaborar prompts mais rapidamente, já que já forneceu os detalhes mais relevantes sobre como gosta dos resultados para o ChatGPT. Mas agora imagina o seguinte, mais um exemplo marcante talvez exagerado. Imagina que uma pessoa trabalha como guia de turismo 3 dias na semana, outros 2 dias como consultor de desenvolvimento pessoal, e no final de semana quer se dedicar aos seus hobbies ou aos filhos e à família, por exemplo. Nada impede de atualizar, de trocar as instruções personalizadas quando precisar, ou seja, substituir de uma para outra. Só precisa ficar atenta para não deixar as instruções erradas, porque aí as respostas vão fugir do contexto esperado. Eu vou aproveitar para fazer um spoiler. No próximo vídeo vou mostrar uma solução para esse caso. E na versão paga do ChatGPT tem alguma diferença? Na verdade, nas instruções personalizadas, que são esses 2 campos, não tem nenhuma, funciona exatamente da mesma maneira. A diferença é que na versão paga, a janela Personalizar ChatGPT também inclui a opção de habilitar e desabilitar a capacidade de GPT-4, como navegação na internet, geração de imagens e execução de códigos, mas não interfere no assunto que estudamos hoje. Nesse vídeo eu mostrei o funcionamento padrão do recurso de instruções personalizadas, porque ele foi inicialmente projetado. No próximo vídeo vou expandir um pouco mais, mostrando alguns exemplos de uso e configurações adicionais, e também usos bem criativos e fora da curva. Ativa o sininho aí que o vídeo vai sair rapidinho. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.